Pergunta nível fácil. Qual é a montanha mais alta do mundo? Você e todos os que estão assistindo certamente respondeu Monte Everest. Agora vamos para uma mais difícil. Qual é o buraco mais profundo do planeta? Se você respondeu Fossa das Marianas, meus parabéns, mas a resposta está errada. Existe um buraco mais profundo do que a Fossa das Marianas e, surpreendentemente, esse buraco foi escavado por humanos. Porém, o que eles encontraram no fundo desse buraco os deixaram surpresos e tenho certeza que você também ficará surpreendido. No vídeo de hoje, iremos dar uma olhada nos buracos mais profundos do planeta e o que tem no fundo deles. Alguns são bem aterrorizantes. Você está no canal Curiosidades e Fatos e você é muito bem-vindo. Como você acha que são os buracos mais profundos da Terra? Aposto que você imagina uma cavidade circular, cheia de irregularidades, descendo terra adentro com uma escuridão impenetrável. Mas nem sempre é esse o caso. Veja o Chá de Baori, por exemplo, localizado na Índia. Este não é um simples buraco, mas um complexo poço com degraus que descem até o nível da água. O local foi construído durante o século VIII para fornecer água às pessoas da região. Sua estrutura consiste em 3.500 degraus distribuídos em 13 andares, com mais de 30 metros de profundidade. O que há no fundo do Chã de Baori? Água verde, turva, onde as pessoas vão com frequência para dar um mergulho. Mas só pela vista do local vale a pena a descida. Mas nem todos os buracos, como o Chã de Baori, são construídos pelo homem. Em 2014, quando pilotos de helicóptero sobrevoavam a planície de Amal na Índia, eles descobriram esse incrível local. Um buraco circular com 20 metros de largura e 57 metros de profundidade. Os cientistas acreditam que essa cavidade foi formada milhares de anos atrás, por um pingo. Um pingo é formado quando uma camada de solo congelado é empurrado para cima através da água que flui por baixo dele. À medida que a água congela, ela se expande e cria um monte. E a partir do momento do derretimento do gelo, surge essa enorme cratera. Seja qual for a causa do buraco, ele é gigantesco e você não vai querer, em hipótese alguma, cair dentro dele. Esses buracos misteriosos não existem apenas em terra firme, mas também podem ser encontrados nas águas do mundo todo. Esse poço de água é, na verdade, um vertedouro. Os vertedouros são drenos que evitam que a água de um reservatório transborde e causem danos estruturais na barragem. O vertedouro da barragem de Monticello, na Califórnia, tem uma profundidade assustadora de 60 metros. É mais profundo quanto à altura de um prédio de 18 andares. Infelizmente, a tentação de dar um mergulho aqui não foi apenas para o pato, mas também para uma mulher, Emily Schwartz. Em 1997, ela decidiu nadar próximo ao vertedouro. Infelizmente, ela foi sugada para dentro do buraco, depois de passar quase meia hora segurando na borda tentando escapar. Sumidouro do Diabo. O buraco foi descoberto em 1867 por Amon Billings. Ele se referiu a esse aterrorizante buraco como o próprio buraco do diabo. O buraco tem 20 metros de largura e 107 metros de profundidade. Dentro dele, caberia a Estátua da Liberdade e ainda sobraria alguns metros. Como se isso não bastasse, o buraco abriga cerca de 3 milhões de morcegos que ficam grudados nas paredes. O próprio diabo ficaria orgulhoso desse buraco. Falando em buraco infernal, isso nos leva à nossa próxima aventura. Essa cavidade assustadora é encontrada na cidade de Al-Mahara, no Iêmen. Esse local deserto se estende por quilômetros até chegar a esse estranho buraco, conhecido como Poço Infernal. O poço tem 30 metros de largura e uma profundidade de 112 metros. Aqueles aventureiros, corajosos o suficiente para chegar perto do local, relatam um cheiro insuportável de podre vindo de dentro do buraco. O cheiro é tão forte que uma lenda local diz que o Poço do Inferno foi criado como uma prisão para demônios. Uma equipe de aventureiros desceram no buraco para descobrirem o que realmente tinha no fundo dele. Bem, eles não encontraram nenhum demônio por lá, mas encontraram cachoeiras, várias cavernas
e todo tipo de animais, porém todos mortos, talvez pelo forte odor do local. A causa do cheiro ainda continua desconhecida. Grande Buraco Azul. Esse gigantesco buraco, próximo à costa de Belize, formou-se há 15 mil anos atrás. Esse poço já foi um sistema de cavernas de calcário, quando o nível do mar era mais baixo. Com o tempo, a reação da chuva com o calcário causou um desmoronamento do teto. Então, quando o nível do mar sobe novamente, o buraco inunda e cria o que é hoje chamado de o Grande Buraco Azul. Ao todo, o buraco tem 318 metros de diâmetro e uma profundidade de 124 metros. Devido à profundidade, ele mantém uma cor muito mais escura que a água ao seu redor. Mas não é só com a profundidade e escuridão que é preciso ficar atento. O local está repleto de estalactites e é o lar de vários animais aquáticos, desde tubarões a ferozes barracudas. É seguro dizer que é um local que você não deve mergulhar. Localizada em Kimberley, na África, esta é a mina de diamantes de Kimberley, apropriadamente chamada de o Grande Buraco. Este abismo é tão enorme que se estende por quase 460 metros de diâmetro, com uma profundidade de 240 metros. O que um buraco desse tamanho faz aqui, no meio do nada? Em 1871, foi encontrada uma grande quantidade de diamantes no local, o que provocou uma enorme corrida por essas pedras. Apenas um ano após a descoberta dos diamantes, o número de mineradores cresceu para mais de 50 mil. As escavações só pararam em 1914 devido à morte de vários trabalhadores no local. Ao todo, foram retirados 31 toneladas de diamantes. Desde então, o buraco foi abandonado e deixado para coletar água da chuva, que começou a acumular e hoje forma essa cor azul turquesa. Apesar da beleza, as paredes íngremes de 30 metros de altura são impossíveis de escalar. Então, se alguém cair nesse buraco e estiver sozinho, dificilmente conseguirá escapar. Encontrado no meio da China meridional, esse é o Grande Buraco do Dragão. É o buraco azul mais profundo do mundo, com impressionantes 300 metros de profundidade. Esse buraco foi formado pela erosão da água com o calcário, e à medida que a água ia subindo, formou-se esse impressionante buraco. O local é o lar de várias espécies de peixes. Só na parte superior contém mais de 20 espécies. Abaixo disso, praticamente não existe vida. Essa falta de vida marinha ocorre porque o buraco não tem nenhuma caverna aberta ao longo de sua extensão. Isso resulta em águas profundas, paradas e sem oxigênio. Misterioso por nome e também por natureza. Mina Brigham Canyon. Localizada em Salt Lake City, a mina Brigham é a mina a céu aberto mais profunda do mundo. A mina está funcionando desde 1906, de onde já foram extraídos mais de 19 milhões de toneladas de cobre, maior que qualquer outra mina do mundo. A mina emprega mais de 2.000 trabalhadores. Como você pode imaginar, anos de escavações tornaram essa mina enorme. Ela se estende por quase 4 km de largura e uma profundidade de 1.200 metros. Isso equivale a 8 pirâmides de Gizé empilhadas. E considerando que as escavações não param, não demorará muito para que esse poço se torne ainda mais largo e profundo. Embora você possa ver a mina do alto, não podemos dizer o mesmo da caverna Veriovikina. Esse buraco é ainda mais profundo. O local fica praticamente escondido nas montanhas da Geórgia. É uma pequena abertura de 3 a 4 metros de largura. Na verdade, isso é apenas a entrada da caverna mais profunda do mundo. Inicialmente, a caverna foi descoberta em 1968. Os exploradores atingiram a profundidade de 115 metros, mas isso era apenas a ponta do iceberg. Os exploradores foram encontrando novos lugares até que em 2023, uma equipe desceu a impressionantes 2.223 metros. O lugar é 2 vezes mais profundo que a mina Brigham Canyon. Para subirem de volta à superfície, a equipe demorou 8 dias. Observatório de Neutrinos. Isolados nas remotas montanhas da Antártida, você encontra o Grande Observatório de Neutrinos. Neutrinos são partículas subatômicas sem carga elétrica,
e que interage com outras partículas apenas por meio da gravidade e força nuclear fraca, embora eles, ocasionalmente, reajam com as moléculas de água no gelo. E é aqui que entra o Observatório de Neutrinos IceCube. Usando uma broca de água quente, foram perfurados quase 100 buracos com vários metros de profundidade cada. O mais profundo deles possui quase 5.000 metros de profundidade. Nesse buraco mais fundo foi colocada uma corda com um sensor de luz. O objetivo era detectar qualquer luz azul emitida pelos neutrinos. Em 2013, 3 anos após o início do projeto, a broca detectou 37 neutrinos vindos de fora do sistema solar. Em fevereiro de 97, Mel Walters ligou para uma rádio local afirmando ser o dono de uma propriedade em Ellensburg, Washington. Segundo ele, o local continha um buraco misterioso, de profundidade desconhecida. Os moradores locais jogavam lixo no buraco e ele nunca enchia. Walters afirmou ter jogado uma pedra amarrada a 24.000 metros de linha de pesca no buraco para avaliar sua profundidade, e isso ainda não havia sido suficiente. Se for verdade, isso significa que o buraco caberiam mais de 30 edifícios da altura do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Porém, isso não é o mais assustador. Segundo Walters, o buraco tinha poderes mágicos. Um cachorro teria morrido e o seu corpo jogado dentro do buraco. Dias depois, o cachorro retornou com vida. Agentes federais estiveram no local e confiscaram suas terras, e segundo Walters, financiaram sua mudança para a Austrália. Isso foi um prato cheio para os teóricos da conspiração que afirmaram que o buraco fica próximo ao Centro de Treinamento de Yakima, uma base militar do Exército dos Estados Unidos, e que o buraco fazia parte de algum experimento secreto americano que envolvia estudo de alienígenas e até mesmo portais para outra dimensão. Na realidade, os geólogos dizem que um buraco tão profundo é impossível de existir. Uma estrutura como essa entraria em colapso devido à pressão e o calor. A partir de então, ninguém mais conseguiu acesso ao buraco. Segundo alguns moradores, o local é protegido pelo exército americano, tornando impossível confirmar se a história de Walters é verdadeira ou não. Embora exista muitas dúvidas sobre o buraco de Walters, qual é o buraco mais profundo do mundo? A resposta está na Rússia, na Península de Kola. Este é o local do buraco de Kola, o mais profundo do mundo. O buraco está debaixo desta tampa de metal enferrujada e abandonada. Qual é então a sua profundidade e o que há no fundo? Para descobrirmos a resposta, precisamos voltar ao ano de 1960, durante o período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Embora a história nos arremeta à corrida espacial, ambos também ficaram envolvidos numa corrida até o centro da Terra. Os Estados Unidos conseguiram perfurar 200 metros de profundidade com o projeto Mulholland, no Oceano Pacífico. Porém, a União Soviética rapidamente conseguiram acabar com o projeto americano com o poço Kola Super Deep. A perfuração começou em 1970, quando finalmente terminou em 1989. O buraco, de apenas 23 centímetros de diâmetro, atingiu uma profundidade de impressionantes 12 km e 200 metros. Isso é muito mais profundo que a Fossa das Marianas. A profundidade do buraco é a altura do Monte Everest e o Monte Fuji, colocados um em cima do outro. O buraco é tão profundo que se alguém cair dentro dele, levaria quase 1 minuto antes de atingir o solo. Como os soviéticos conseguiram cavar tão fundo? No início foi fácil abrir caminho, mas a partir dos 6.000 metros de profundidade, as camadas ficaram mais densas e difíceis de perfurar. Como resultado, várias brocas quebraram, fazendo com que a perfuração fosse reiniciada várias vezes. Devido ao calor do manto terrestre, a temperatura a 11 km de profundidade atingiram 180 graus Celsius, o dobro do esperado. Esse calor estava além da capacidade dos aparelhos de perfuração, levando os cientistas a abandonarem definitivamente o projeto em 1992. Porém, algumas teorias surgiram dizendo que o projeto foi abandonado devido a algo mais misterioso. Moradores locais dizem que é possível ouvir gritos vindos de dentro do buraco. Segundo as histórias, os soviéticos cavaram tão profundo que chegaram ao inferno, e os gritos e vozes de agonia seriam das almas torturadas que clamam por ajuda.
Mas antes que você roa a sua última unha, é bem possível que essas histórias horríveis sejam apenas mais uma lenda urbana. Então com isso encerramos nossa jornada através dos buracos mais profundos do mundo. E você, já caiu em algum buraco? Deixe sua resposta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.